Olá, olá! Hoje teremos uma live muito especial. Hoje a gente vai falar sobre transformação pessoal através do trabalho criativo, continuando essa série de lives da gente falando sobre o trabalho criativo, o trabalho manual e como esses exercícios de criatividade podem nos ajudar a ter uma vida mais criativa e também nos ajudar a ter uma vida mais plena, a ser curativo também. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Paula Pereira, a fada do tricô. Ela é designer, especialista em tricô, e ela tem uma história incrível para contar pra gente aqui de superação, de mudança profissional, pessoal. E ela vai contar também como que o tricô, que é o trabalho manual principal dela, entrou na vida dela. Então só vamos aguardar aí mais um pouquinho para as pessoas chegarem, daí eu já vou chamar a Paula aqui. E eu já vou aproveitar para dar aqui alguns recadinhos. Eu tô com o curso de modelagem de saias, que é o módulo 1 do curso de modelagem. É totalmente online. Eu ensino todos os moldes clássicos e a partir dessas técnicas clássicas, que é da saia lápis, a evasê e a godê, eu ensino vários outros modelos, adaptando junto, explicando como fazer e quais as técnicas a gente vai aplicar. Então esse curso tá já com as inscrições abertas e tá lá no francinelacerda.com.br/modelagem. Então esse é o primeiro módulo, depois a gente vai ter um de blusas, de vestido e de calças. Para fazer o de vestido precisa ter feito esse de saia e mais o de blusa. E também lancei ontem o curso da saia Vivienne, que é uma saia com abotoamento frontal e bolsos. Então é para quem é iniciante, mas que já sabe usar a máquina de costura. Então já é um projeto legal aí para pondo em prática o que já aprendeu de costura e uma roupa que a gente faz sob medida e já sai com uma peça feita por a gente, né? Então esse também tá lá no francinelacerda.com.br/saia-vivienne. Eu vou pôr aqui para ficar mais fácil. Vamos ver se eu consigo aqui. Enquanto isso, vocês podem ir mandando aí as suas perguntas, que daqui a pouco eu vou chamar a Paula. E também no final dessa live teremos mais um desafio criativo. Semana passada eu propus um desafio e foi muito legal. Eu recebi assim depoimentos de pessoas que fizeram e que foi até emocionante, assim, que é aquilo que eu falo, o trabalho manual a gente põe muito da nossa energia ali, né? E ele ajuda a gente a se curar, a se melhorar. Então, quem não participou, vê na live anterior que eu pus lá o desafio. E hoje, no final dessa live, também vou propor um desafio criativo para a gente continuar estimulando essa criatividade, que, como eu falei semana passada, é um movimento que a gente tem que se comprometer a fazer e trazer isso todos os dias um pouquinho para a nossa vida. Então, a criatividade é isso, a gente tem que exercitá-la. Não é uma coisa, um dom natural. Todo mundo é criativo, a gente que tem que usar e aplicar isso na nossa vida. Então tá, vão preparando aí as suas perguntas, que eu vou chamar aqui a nossa convidada, a nossa fada do tricô, para falar com a gente. Vamos lá. Cadê?
E me digam aí se vocês estão ouvindo bem. Oi, Ó, Fran, Paulinha! querida, tudo bom? Deixa eu virar aqui, que eu sempre fico com essa foto na minha cara. Agora eu aprendi a tirar! Ê! E eu naquele dia mostrando o sofá bagunçado. Ai, mas é assim, eu também fiquei Assim, né? mostrando a entrada do meu banheiro. É assim, a gente vai se adaptando, né? Oi, querida, tá linda, tudo bem? Ai, toda trabalhada no tricô hoje. Vi isso na cabeça aí, eu tô achando uma coisa linda, linda Lindo, demais. né? Esse foi uma das primeiras peças que eu fiz lá atrás. Oi, Fernanda, oi, meninas, oi, Joyce. Então, gente, tem muita gente aqui que já conhece a Paula, que eu sei que são fãs aí, seguidoras. E para quem não conhece, então agora a Paula vai se apresentar pra gente, a nossa fada do tricô. Ah, sempre melhor, não? Ah, gente, meu nome é Paula Pereira. Eu comecei a minha vida numa estrada completamente diferente e atualmente eu sou tricoteira e trabalho como designer de tricô. Assim, é o meu trabalho mesmo, assim, são 16, 17 horas por dia tricotando. Nossa, É um trabalho, né? Assim, é, mas não com menos alegria, com menos preenchimento, né? Satisfação, frustração também, né? tem o outro lado também, né? Acho importante a gente falar, né? Porque não é aquela É, coisa que você abre a geladeira e sai purpurina, é, né? Mas digamos assim, é um outro caminho, né? Uma maneira de viver diariamente com um outro preenchimento, né? Vamos dizer assim, que eu acho que a gente tem um privilégio de trabalhar com coisas manuais, né? Assim, tem uma série de aspectos uhum, que eu acho que trazem um preenchimento, né? Não que não tenha frustração, que não tenha cansaço, desgaste, né? Como tudo que a gente é. faz, mas tem um preenchimento, né? Tem uma coisa aí diferente. E trabalhar essa criatividade, né? De como isso Exatamente. também Você falou um negócio que estimula, né? eu acho muito bom assim a gente falar, porque né, tem sempre uma fantasia em cima dessa coisa criativa, né? Uma Isso. criativo, criatividade, é quase que uma entidade, né? Assim, Exatamente. e na verdade eu vejo isso como uma experiência mesmo assim de prática diária, quer dizer, uma coisa que precisa ser Isso. tocada, uma coisa que precisa ser experimentada, que precisa ser trabalhada diariamente, né? Tem que se Porque dispor aquilo, né? exatamente, né? O tempo E que você vai testar, botar, errar. exatamente. Porque assim, ah, eu não conheço, assim, eu acho que até as pessoas geniais que a gente conhece desse século, de séculos passados, ninguém tinha aquela coisa, não era uma coisa romântica assim. Né? O Exato. trabalho criativo ele é diário, ele é tentativa e erro, né? Bastante erro, bastante. Só que nesse caminho, nessa estrada, a gente vai meio que criando um vocabulário, a gente vai tendo uma vivência, né? Sim, Com o criativo. E eu acho isso muito interessante, assim, porque é meio que um autoconhecimento também tem por aí, total. né? Então, assim, a gente conhece os nossos padrões. Tem dia que a gente está, né, mal, Não sai zerada. nada. E como em todo trabalho, né, se a gente tivesse qualquer outra profissão, a gente teria que sentar ali e mexer ali, meter a mão na massa, né? Se a gente fosse É, telefonista, sei lá, secretária, a gente ia ter que atender telefone de boa, né? é. Se a gente, qualquer profissão, sei lá, não tá vivendo a cabeça, o professor, você tinha que ir lá numa sala de aula, podia estar de saco cheio, mas tem que ir. E eu acho que a criatividade é esse alimento também, entendeu? De pôr a mão na massa E diariamente. disciplina, né? Disciplina.
Ai, que lindo. Aí a Joyce falou aqui, ó, mais erros do que acerto. E é mesmo, às vezes a nossa jornada é de mais erros mesmo, né? Muito, muito. E assim, eu acho que isso é eu busco, assim, é me desapegar um pouco dessa. Você na live da semana passada você falou um negócio que eu achei muito interessante, que é essa coisa da perfeição, né? Da busca da É, perfeição. Aí, e eu acho assim, eu acho que isso é uma cilada, de sim, verdade, porque manual já não vai ter o que a gente entende intelectualmente por perfeição. Porque exatamente. senão seria uma máquina, né? É. Se Aí você por que que a gente ia estar aqui tricotando, se matando, né? não é. Se a máquina pode fazer mais rápido. O manual vai ter uma tensão, uma coisa mais folgada, ou até mesmo a costura através da máquina, o ajuste naquele dia, a maneira como que você passou o tecido, enfim. Então, eu acho que Não, isso eu já é é uma... impressionante que, principalmente no tricô, eu consigo ver como estava o meu humor naquele dia pelo meu ponto. Então, se é A uma gente vai peça, assim, se eu lendo, né? demoro muito para fazer, eu olho e digo, gente, nessa época aqui eu estava meio tensa. Porque eu vejo isso no meu ponto. Exatamente. E eu acho isso maravilhoso, de verdade. Assim, é óbvio que a gente tem maneiras, né, de dar uma acertada nisso, quer dizer, modelar a peça, né, que é lavar, depois, né, você dá uma E, esticada e tal. Existem formas, mas assim, em relação à criatividade, eu acho que a primeira cilada é essa, não entrar nessa de perfeição, porque manual não vai rolar. Tipo assim, então né? uma máquina faz, porque qualquer coisa que tenha intervenção humana vai ter a nossa cara, vai, né, vai ter. Não, a gente não vai estar dentro desse nível de perfeição. E você Exatamente. falou aí E semana aí que tá a passada, eu beleza da adorei. coisa, né? E é essa beleza. E tem um outro detalhe também que eu acho que assim, é meio vaidade da nossa parte, sabe? Essa coisa de tipo, ai, eu gosto de tudo perfeito, mas o que é esse perfeito? É, Né? Então, assim, eu acho que aqui uma das maneiras de deixar a criatividade fluir é assim, é óbvio que você não vai fazer aquilo jogado, não vai deixar, mas é ter um relaxamento em relação àquilo que a gente está fazendo, né, Fran? é. E isso o tricô me ajudou demais, que foi o que eu contei semana passada, porque o tricô é um trabalho muito detalhado, ele demora, né? Então, é aquilo, eu descobri um ponto trocado lá no início da peça. A gente vou desmanchar 3 meses de trabalho por causa de um ponto. Então, aquilo já foi um exercício. Assim, agora eu deixo passar. Eu sei, o meu ponto não é lá muito bonito, ele é todo tortinho. Os aumentos e diminuições eu não sei fazer ainda, sempre fica buraco, mas eu tô sabendo lidar. Imagina, Então, tudo lindo. Eu acho que é isso. Olha que legal do autoconhecimento, né? O pontinho lá atrás. sim, Vou desfazer ou não vou desfazer? Eu acho assim, tudo bem desfazer e tudo bem não desfazer, entendeu? É um autoconhecimento. É como a gente observar, não interessa o julgamento, mas é assim, a gente se observar. Por que aquilo está incomodando tanto? Será que dá para deixar passar? Não dá? É uma jornada é, individual, né? Mas é tão exatamente. legal a gente poder usar. Eu acho que dá para fazer isso em qualquer trabalho, tá? De boa. Sim, É porque às vezes a gente, numa cena de trabalho com mais pessoas, tem outras emoções, então às vezes não dá. A gente não consegue é. perceber, né, essas nuances, mas eu acho que super dá para a gente ficar sabe, observar mais, assim, o nosso processo, né, dentro do É. autoconhecimento. Até a Eu acho Glá isso bem comentou legal. aqui, cadê? Que a Glata aí, criatividade tem que ser exercitada e a gente tem que deixar de julgar nesses momentos de experimentação. E é exatamente isso, né? Quando a gente está ali naquele momento de experimentar, de fazer uma coisa nova, tem que desligar esse essa autocrítica, né? jogador, né? Exatamente. Porque, assim, são coisas que a gente às vezes se impõe. A gente tem que olhar isso com carinho, com cuidado, assim, porque são coisas que a gente se impõe sem a menor necessidade.
né? Assim, como várias coisas na vida. Isso não é nenhum privilégio de estar trabalhando com manualidade, de forma alguma, né? Eu acho que é esse olhar. Só que o fazer, né, o manual, é um tempo que você está ali, né, com você ali. Então, dá para aproveitar esse tempo todo que você está investindo ali naquela peça e abrir para, enfim, para se auto-observar, para ter uma vida mais leve, mais legal, né? Poder até rir de si mesmo, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, né? Ah, Assim, quando eu aprendi isso, a minha vida mudou. Eu era uma pessoa muito séria, muito perfeccionista. E o meu marido me ensinou a rir da própria cara. isso é E tão depois bom, que né? aquilo começou a fazer parte da minha vida, como ficou tudo mais leve. Que tipo, para que ficar julgando Exatamente. tanto, né? Eu acho Aí a Joyce muito fala que é uma jornada solitária de autoconhecimento total. Para mim é uma total. meditação. E eu falei isso para minha psicóloga, né? Porque ela é uma meditadora e tal, ela é inclusive mediadora, assim, ela ensina meditação. E ela disse, principalmente o tricô, porque ele é repetitivo, né? Aquele padrãozinho, ela disse, nossa, é uma meditação maravilhosa. Porque Ah, eu tenho realmente ali você tem que estar muito presente, assim, também, né? muito. E eu tenho uma história bonitinha para compartilhar com vocês sobre essa coisa meditativa, né? Antes Não, de você eu, tem um monte de história linda aí, vou deixar você falar. antes de eu, enfim, para ter o tricô como trabalho, mas quando eu estava começando a aprender, 2008, eu acho, 2009, eu tinha um trabalho e eu estava numa reunião com um diretor comercial de uma marca de cosméticos internacional. Aquela reunião assim, né, meio careta e tal. E aí, no final daquela descontraída, né, aquela coisa, eu tinha voltado de viagem há pouco tempo. Aí ele, você foi viajar? Eu falei, pois é, fui fazer um curso de tricô. Tô tão encantada, né? Ah, Eu empolgada. E o cara eu imagino a elogiando. cara. Olha que legal. Quando eu me toquei, eu tava falando aquilo tudo. Sabe quando você fala assim, meu Deus, eu tô falando isso pra esse cara? Mas ele tava prestando atenção em mim, aí ele virou e falou assim: eu entendo. Você passa um tempo ali meditando e no final você tem um objeto tangível, né? Eu entendo. Uau! Nossa! Que a maioria ri de você e diz, ai, que coisa de vovó. Gente, não foi uma coisa incrível? E ele tem Incrível. razão, né? Porque, como você estava falando, isso, dessa coisa da gente ter uma coisa meditativa, não meditativa nesse sentido, né? Mas uma coisa meditativa mesmo de pensar e de repente, assim, Sandrinha, não acredito, olha, tem uma pessoa que trabalhou comigo anos, nós trabalhamos juntas, assim, sei lá, quase 20 anos. Oi, Sandrinha, Nossa. nesse outro Oi, trabalho que Sandra, eu tô falando. bem-vinda. E, na verdade, é isso, quer dizer, no final, a gente tem um objeto, né? Um Sim. objeto que foi uma produção daquele momento, não importa se foi bom, se foi ruim, mas ele está ali, né? Então, É. isso é uma coisa muito valorosa, né? É uma coisa muito, muito bacana, única. E, nossa, também te amo, querida Sandrinha. Nossa, foram Ai, os muitos anos. encontros, que É, delícia. e E eu nunca Paula, vou e me conta esquecer pra disso. gente então como foi essa transformação mesmo, que foi uma transformação pessoal, profissional e que no meio disso tudo o tricô caiu na sua vida. Foi. Eu estava assim, eu trabalhava já há muitas décadas, algumas décadas, né? Tinha um trabalho, enfim, um trabalho que me deixava, me dava muitas alegrias, mas ao mesmo tempo tinha um poder assim muito grande, paralisante na minha vida. E sabe quando chega um momento assim que é um momento, né? A gente meio que É. adoece. Eu estava muito mal. E eu resolvi sair daquilo. E como eu sempre pratiquei yoga, sempre estudei budismo tibetano, na minha cabeça eu falei, poxa, eu vou estudar, vou dar aula de yoga, sabe? Era aquela coisa que eu, na época, era o que eu imaginava que seria um caminho para mim, porque eu já, né, já tinha aquela prática. Naquela época eu já estava viúva, estava namorando. Vivi, chegou!
é a nossa convidada da semana que vem, tá? Já vou dar spoiler. Oba, não vou perder. Eu tinha um namorado que morava no Canadá e eu resolvi fazer esse curso, né? Lá e tal. E fiz, eu sou professora de yoga certificada pelo Yoga Alliance, 200, eu fiz tudo bacana. Só que no caminho, né, para ir para lá, quando eu passava de ônibus, tinha uma loja de tricô, né? Então eu passava e via aquela vitrine, né, com aquelas cores, aqueles fios, aquela coisa maravilhosa. E, nossa, eu ficava fascinada até que um dia eu desci do ônibus, né? Mas eu nunca tinha tricotado na vida. E daí eu pedi para a mãe do meu namorado na época, era uma senhora inglesa, ela me ensinou ponto meio, ponto tricô, aquela coisa, montar ponto, né? E eu fui lá me inscrever num curso. Gente, assim, a Sem primeira saber o coisa que que esperar. eu não sabia nada. Era uma echarpe de fio de morrer com miçanga. Assim, É eu não isso. sei se alguém, É uma eu não coisa sei se bem alguém... simples para começar. Eu fiquei fascinada com o negócio e nem pensei, Fran. Falei, é isso que eu quero fazer. E eu me lembro, assim, que eu transpirava, sabe? Assim, mas eu transpirava de nervoso. E aí, aquela coisa, né, maravilhosa da vida. Eu tive uma professora que é uma designer chamada Sylvia Harding. Eu não sei se alguém conhece ela. Ela é a fada do tricô com miçanga. Nossa, é uma mulher incrível. E aí ela, claro, tem aquela curiosidade. Ah, você é do Brasil, tá fazendo o que aqui, né? Aquelas coisas. E ela me ensinou uma coisa que eu diria assim que é a base, que é valorosa, né? Ela me falou do tricô, ela me introduziu ao tricô, assim, numa onda de admiração, de amor incrível, porque ela amava o que ela fazia, aquela generosidade toda de me ensinar. E ela me ensinou a desfazer o meu trabalho ponto por ponto até chegar no erro, para eu entender a mecânica do tricô. Então, nós ficamos amigas, eu acabei fazendo outros cursos com ela ao longo desse período que eu estava lá. E fiquei, assim, claro, eu estava naquela época amando fazer a formação de yoga, eu jurava que eu ia ser professora de yoga quando voltasse do Brasil. Sim. Eu jurava. E o tricô um hobbyzinho Mas só eu para tricô tipo um hobbyzinho, né? Obviamente que fiquei alucinada naquela loja, queria comprar todos os fios, né? O cartão quem explode. nunca. É, que cor, textura, é uma coisa muito bacana, né? Assim, é isso que eu falei, esse É. aspecto da manualidade, gente, muda completamente, né? Enfim, terminei o curso toda feliz, voltei para o Brasil, falei, vou dar aula de yoga. Aí comecei, realmente eu dei aula durante um tempo. Mas tinha aquela coisa do tricô, né? Assim, aquilo ficou. Aí eu cheguei, comecei a procurar grupos, procurar pessoas que faziam tricô. E para minha surpresa, eu achava que no Brasil não tinha muita gente, né? Tem muita gente Ainda mais que. no Rio, né? Não, exato, porque nessa época eu morava no Rio, eu sou carioca, estou em São Paulo há 6, 7 anos. E aí eu digo que eu me tornei paulista porque eu amo São Paulo, gente. Eu amo. Eu Ah, quero. eu também. Eu também sou Aí gaúcha, mas você eu amo também é essa expatriado. cidade. É, eu adoro. Eu me senti tão acolhida aqui. Também, também. Eu amo essa cidade. Eu não sei nem explicar o que que é isso, mas enfim, daí fui descobrindo as pessoas, né? E aí o tricô foi acontecendo e tal. E eu não me lembro exatamente qual foi o clique, mas eu sentia uma vontade assim, eu quero aprender mais isso, eu quero estudar isso, mas eu não queria só aprender, sabe aquela coisa? Quantos pontos põe na agulha para fazer? Eu queria aprender a mecânica, eu queria aprender a modelagem. E Sim. foi realmente assim uma coisa que despertou um troço em mim assim de conhecimento, de buscar, sabe? Onde é que eu vou achar isso, né? Então assim, buscava online nessa época, tudo era muito novo, né? Não tinha. Não Hoje a gente tinha tem essa tanta dúvida. fartura que tem agora, né? Exatamente. Né? Enfim, na época eu tinha alguma economia, então eu fiz algumas viagens para aprender.
E aí comecei sabe, o tricô foi vindo, eu fazia umas parcerias, né? Comecei a tricotar com essas pessoas, com essas amigas. Tem uma amiga muito querida, a Sandra, uma outra Sandra, de Curitiba, que tingia fio. Nós fizemos umas parcerias, né? Fiz também uma parceria quando estava começando a Fazenda, os fios da Fazenda. Sim, Que que a gente tem que legal. falar que é uma coisa nacional, né? Maravilhosa, que a gente tem um orgulho danado. Quem não conhece, Fios da Meus Fazenda. conterrâneos. Exatamente. Porque eu acho que é um dos poucos, né? Uma das poucas marcas de fio natural que a gente tem no Brasil. Eu tenho o maior orgulho assim, do trabalho deles, porque tudo é maravilhoso, tudo é de primeiríssima. Aliás, É, Fran, até aproveitar e mostrar para gente, essa é uma coleção nova deles de fio tingido com pau-brasil, que eu fiquei louca, tive que comprar, né? Eu sou apaixonada por eles até hoje, mas enfim. E aí comecei a fazer esses trabalhos e tal, fui me experimentando, escrevendo receita. E aí mas eu. e quando que bateu isso assim, eu consigo viver disso? Porque eu Exato. Aí acho eu que fiquei é uma coisa muito distante pra gente, né? Eu vou muito. viver de fazer tricô. Eu acho que foi exatamente isso. Quer dizer, eu estava naquela coisa, dando yoga, fazendo tricô, dando yoga, fazendo tricô. Até que um momento eu falei assim: será que dá? Será que dá para dar esse salto? Porque é um troço muito abstrato, né? Ah, pois é, eu não conheço esse rosa ainda, Vivi. Eu também tô desejando, porque a minha cor Eu, favorita é rosa, né? E eu pois preciso é, a desse gente rosa casa deseja da esse rosa. Vivi. E fiquei assim sem saber. Eu falei, como é que será que vai dar para viver disso? Bom, aí tem algumas coisas que eu diria que foram importantes para mim. Em Curitiba tem um grupo muito querido que chama Tricota Curitiba, é um grupo de pessoas, elas foram o primeiro grupo que me chamou para dar aula lá. Ah, que Eu legal. nem sei te dizer, mas deve ter uns 8 anos, 9 anos. E eu comecei a dar aula, elas começaram a fazer uns eventos assim, uma espécie de um congresso, sabe? E eu fui algumas vezes dar aula sozinha no final de semana. Então, assim, eu acho que a vida da gente são várias estrelinhas, assim, né? Várias pau, uau, uau, várias coisas que vão rolando. As É, meninas eu jamais vou esquecer, porque eu estava assim, nesse começo, né? Estava estudando bastante, mas elas me deram esse impulso para dar aula, e eu dei aula bastante tempo, todo ano eu ia. Isso foi uma das coisas. Quando eu me senti preparada, assim, que eu senti que eu já tinha uma segurança em modelagem, enfim, criar peças com vários tamanhos. Aí eu falei, bom, será que eu consigo, né, buscar esse mercado, digamos assim, global? Porque aqui no Brasil eu não estava conseguindo muito fazer meu trabalho, tirando assim aqui é difícil, né? essas aulas eu não estava conseguindo assim. E na verdade tem um lado meu assim, eu não essa coisa da linguagem, de fazer vídeo, de fazer uma coisa que eu tenho bastante dificuldade com isso. Ó, tem uma querida sua conterrânea, tá vendo, Led Andréia? É, É ela foi a minha tester da Clash. maravilhosa, nossa, amiga querida. E aí eu falei, bom, eu vou tentar. Aí, Fran, eu comecei a submeter ideias para essas revistas. E Ione, olha, uma outra querida de Curitiba, eu tô vendo o nominho aqui. Gente, assim, essa turma de Curitiba, vou te falar. Assim, a gente tem que se conhecer um dia, Fran. Assim, você já conhece por internet, mas enfim. Foram elas que deram esse pontapé inicial para eu ter essa segurança, assim, eu posso dar aula, Ah, né? quero conhecer essa turma aí. Uma turma maravilhosa. O grupo chama Tricota Curitiba. E tem um outro grupo também muito grande no sul que chama Tricotê também, que é um Sim, grupo esse eu conheço de nome, mas não conheço as meninas. imenso. Eu dei aula pela primeira vez lá no passado, adorei também. Foi lindo lá em Ai, coisa Gramado. boa. É Ah, maravilhoso. Nossa, só terra, né, minha linda? saudade. E adorei também. Enfim.
E aí eu comecei a submeter ideias para publicações, para revistas, para sites. E aí uma E de peça onde que minha foi surgiu essa aprovada. ideia? Foi desses contatos? Então, quando eu aprendi inglês. Quando eu aprendi a tricotar, isso é importante eu falar também, esqueci. Quando eu aprendi o tricô, eu aprendi inglês com essa senhora, aprendi nessa aula. Então, assim, como eu acho que a língua inglesa, no caso do tricô, ela é mais rápida, ela é mais resumida, né? A instrução é mais... Eu aprendi, entendeu? Então, para eu escrever uma Eu receita em também. português, eu tenho que pensar demais, né? Eu também. Ou ter uma amiga que colabore para me ajudar. Né? Eu tenho uma amiga maravilhosa, Letícia Cinto, que tem essa generosidade de trabalhar comigo quando ela Que pode legal. traduzir as receitas para português. E bom, e aí eu ficava assim, o que eu vou fazer aqui no Brasil, né? Porque as revistas aqui, isso é uma coisa que eu sinto muita dificuldade. Ou Glá também, prefere inglês. É, e eu As acho que eu peças... traduzo para o português, eu traduzo da lógica do inglês. Eu não faço igual as receitas, porque Exatamente. eu acho E as a gente receitas escritas aqui no Brasil confusas. E o que eu acho assim que a gente precisa melhorar é porque as receitas só têm um tamanho. Tipo assim, É, eu acho isso uma loucura, né? Você compra uma revista, tá lá, uma blusa 42, mas o que é esse 42? Imagina, no Brasil, um país com a nossa é, diversidade, a gente tem, sei lá, pessoas, sei lá, uma escala enorme. Então, isso é uma coisa também que eu, assim, enfim, aconteceu. Aí eu resolvi buscar essa coisa global mesmo, né? Tava interessada. E aí tive essa história engraçada também. Eu não sabia muito bem como é que funcionava. E aí eu achava que submeter uma ideia, eu já tinha que preparar a peça inteira, eu tinha que tecer tudo, entendeu? E submeter tudo, a uhum. receita pronta. E então, quando eu vi a data, estava meio em cima, tricotei dia e noite, mandei, né, as fotos e tal. E aí, enfim, era um site que eu não sei se vocês conhecem, que chama knit.com, que são só receitas gratuitas. Se alguém conhece? Eu conheço. Mais alguém Que aí? é, Aí, Dia que está perguntando o que é a receita. Então, a receita é o passo a passo de como você tricotar, né? Explica melhor aí, Paulo. então, ah, vamos supor, você vê uma peça de tricô, você gostou, você quer fazer para você. Então, aquilo é um mapa, né? É igual receita de bolo, é igual uma receita de um prato. Ali a gente vai dizer para você quanto que você vai gastar de fio, qual é a espessura do fio, por cada tamanho. Solange! Estou vendo uma turma. Ainda agora passou uma outra pessoa aqui, Fran, que eu tenho que falar, que é a Sheila, que trabalhou comigo nesse outro trabalho que eu falei, que eu trabalhei 20 anos. Assim, uma pessoa também maravilhosa. Trabalhar 20 anos com um grupo tão incrível todo dia, no varejo, junto, é um negócio que É, nossa, mexe. é É uma meu nome outra vida, né? é uma outra vida. Me emocionei vendo o nomezinho dela. Mas, enfim, a Ah, que receita é legal. isso, quer dizer, é o passo a passo, né? Então, a gente diz, coloca tantos pontos na agulha, agora tantas carreiras assim, tantas carreiras... Então, a receita, ela descreve, né, até o final, como você vai fazer uma peça. E, no caso, assim como na costura, você tem vários tamanhos dos moldes, né? O tricô é importantíssimo que a gente tenha vários tamanhos, gente. Pois Inclusão, como é é. que em 2020 a gente tem receita de um tamanho só, né? Tipo, não rola, enfim. Mas aí voltando para esse site Knit, elas aprovaram, elas falaram, então beleza, então a gente vai te mandar o fio para você tecer. Aí que eu me toquei, que tipo, você não sabe. Ai, já estava pronto. Mas você mandou foto da peça, não? Mandei foto da peça, né? Tipo assim, as minhas modelos são sempre minha filha ou minhas enteadas, né? Sim. Bom, eu tenho amigas maravilhosas que também, volta e meia, me fazem essa generosidade de posar. Mas eu fiz a foto, mandei, porque eu achava que você tinha que mandar a ideia já tudo pronto, né? E não, você tem uma maneira de submeter a sua ideia, você tece pedaços, você sugere fio. Se aquilo for aprovado, eles mandam o fio para você e você faz, né? Mas enfim.
E aí, quando teve essa primeira experiência, e aí imagina, eu tive que tecer tudo de novo, né? Óbvio. Pois é. Aí eu, sabe, eu falei, poxa, será que dá? Né? Será que tá? Oi, tem alguém falando de padronização de tamanho, sumiu para Isso é um mim. problema até na costura, Joyce. Isso é complicado. Aí eu falei, poxa, será que dá para tentar um pouco mais? Será que dá para... Porque, na verdade, assim, por que essa coisa do para fora? Porque eu adoro ser uma cidadã do mundo hoje, sabe? Sim. Eu adoro, eu acho que a gente poder falar com pessoas em qualquer parte do mundo, eu acho que esse é o lado bacana da comunicação aberta de mídia social. É esse, Eu também. somente esse, né? Assim, da gente... isso me atrai demais, sabe? Era que nem aquela coisa que eu precisava aprender, aquela matemática, aquela modelagem, eu gosto disso, né? E daí mandei para algumas revistas e aí teve uma peça minha, foi tipo 2 meses depois dessa coisa da NIT, que foi aprovada E para o um da Nietzsche pompom. foi qual? Da NIT, eu esqueci o nome, é uma blusa, ela é grátis no site da NIT. Ela chama, acho que Talula, Talula. Eu acho que eu tenho ela aqui. Talula. Eu salvei. Ela é um suéter para quem É gosta essa? isso, para quem gosta de tricô rápido, porque o fio é mais grossinho, é um fio assim da espessura que a gente chama worsted, né, que seria assim, fio família, um fio mais grossinho, né? Ela é bem rapidinha. E ela tem um E tem detalhe uns aqui detalhes atrás. legais, ó. Ela é uma blusa assim, básica, mas tem umas... esse detalhe que eu adoro, esse atrás da gola, Eu fico com a minha cara bem em cima. para ela não ficar... Foi essa blusa. Eu tinha feito ela bege e tal. Aí eles me mandaram esse fio laranja lindo, super... Maravilhoso. né? Essa é a menteada, uma das modelos. Ela E a tá gente em vai para as todas, né? fotos lá na Casa das Rosas, aqui em São Paulo. Tá Sim. lindo, né? Tá fechado agora, né? Mas acho que vai entrar em obra, né? Alguma coisa assim. Enfim, aí... viu, querida, fez. Bom, aí depois dessa blusa, na sequência eu tinha mandado para a revista Pompom, que é uma revista inglesa que a gente ama, né, Fran? Eu amo, amo. Essa aqui é da Pompom. E é Eu ia linda. vestir a Mil aqui, né? Até tá aqui, a gente vai falar dela, mas eu tô com frio. Aí eu não consegui. Mas depois eu mostro a Mil. E aí essa história também é maravilhosa, porque aí eu já sabia, né? Já mandei dentro dos padrões que tinha que me mandar e me mandaram um fio lindo. E o fio soltava muita tinta, assim, era calor, Nossa, e eu ficava com a perna toda roxa. E eu chorava, falava, gente, a blusa tá desbotando, eles não vão publicar. Sabe assim, mil coisas passam na sua cabeça. Gente, uma coisa tão engraçada. E deu tudo certo, enfim. Que é uma blusa que eu adoro. Oh, meu Deus, me deu branco, mas acho que é um dos trabalhos meus que foi mais... Oh, meu Deus. Ai, gente, é uma blusa que tem um monte de detalhe nas costas. essa Tevara, aqui. Tevara, Tevara. isso, Tevara. Ela é Até na maravilhosa. É essa, né? essa, exatamente. Essa blusa e é nessa, né, ela tem um detalhe ali, não sei se dá para ver embaixo, nas costas, que foi uma brincadeira que eu tava com papel, dobrando papel, aí eu queria aquele Linda demais. efeito, sabe? Foi um negócio bem legal. Eu fiz uma aula muito interessante há uns anos atrás, num Vogue Knitting, e com aquela Nora Gohan, que eu acho uma das pessoas mais talentosas, aliás, também uma novidade que eu soube ontem, ela agora vai ser a editora da Vogue Knitting. Eu não vi. É bem bacana. A Vogue, enfim, claro, como todo mundo está passando por uma reestruturação, né? Então, eles agora, a Knit Simple, que era aquela revista mais básica, eles tiraram, não vai, pelo menos por enquanto, não vai rolar.
E eles agora, a Vogue, por enquanto, vai ter 2 edições ao ano, né? Por enquanto. E olha só, a editora Nora Gohan, que é uma designer, né, gente? Enfim. E, enfim, eu fiz uma aula com ela e ela ensinou pra gente uma técnica de modelagem, assim, não fazia a modelagem inteira, mas umas coisas com papel, sabe? Para você ver a mecânica da roupa. Então, essa foi a primeira peça que eu apliquei isso, foi muito legal. Que legal. E aí, Nossa, não, e aí começou com uns designs bem basiquinho, né? Uma coisinha assim básica dessas. e assim, né? Aí a gente voltando para aquele assunto que a gente estava falando, da perfeição. Ai, tem que ficar perfeito. Ai, não sei o quê. Ai, então, assim, a ansiedade que eu estava nesse momento, né? Eu nem sabia direito se eu ia conseguir, tinha questão de grana, quanto tempo, né, como é que eu vou esperar, como é que, sabe? Um monte de coisas assim estavam acontecendo e a, 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 a solução foi mesmo me voltar para o trabalho, aquilo que a gente fala de pôr a mão na massa, né, estudar mais, trabalhar mais, e me dei um tempo para ver se a coisa ia acontecer. Óbvio, né? Se não acontecesse, um dia, né, vamos fazer outra coisa, porque e eu acho que também tudo bem, Uhum. né? Assim, ao longo da minha vida tem algumas coisas que aconteceram. Eu me lembro que eu tinha um trabalho, eu era estilista de uma marca carioca chamada Cantão. Quando a minha filha nasceu, eles me demitiram. Assim, naquela época não tinha aquela licença, essa licença maternidade, né? Então eu estava com uma filha de 1 semana e Nossa. desempregada. Não tem problema. Eu fui ser vitrinista de uma loja em Niterói, no Rio, não sei explicar aqui em São Paulo, mas tipo assim, é um lugar super distante. Eu tinha que pegar ônibus, barca e vamos embora, Nossa. vamos começar. Então, no dia que não der mais para trabalhar com tricô, vamos fazer qualquer outra coisa, porque a gente tem que ver. Exatamente. Medo do trabalho a gente não tem, né? A gente não tem. E isso é É, maravilhoso, é né? isso aí. Isso é maravilhoso. E É. essa pau na massa. E daí eu comecei digamos assim, a me dedicar mais, sempre continuei lançando coisas minhas, né? No Ravelry, eu não sei se todo mundo conhece, que é o site, É, eu assim, vou pôr aqui. que é o nosso hub, Estamos né? lá, é a melhor comunidade. Oi, Sheiloca, querida. Acabei de falar de você, não sei se você ouviu. O Ravelry que a Fran colocou aí, né? Um site que foi criado por um casal americano e eu nem sei se eles imaginavam, né, que Que ia dar esse sucesso, né? ia ser isso, porque eu não tenho certeza, mas acho que são 4 ou 5 milhões de pessoas no mundo todo, né, e o Ravelry você vê projetos, você põe a sua receita para vender, enfim, é um lugar, assim, eu digo que é a nossa casa, tricô e crochê, né, também. É. Que, né, tem crochê e está crescendo bastante agora também tricô à máquina, né? Isso Ah, daí eu é o nosso vi. parque de diversão. É. Ó, a Edi tá perguntando quanto tempo você demora para fazer uma blusa dessa e como você consegue escalar seu trabalho. Bom, o meu trabalho é em cima do prazo de quem me contrata, né? Então, assim, no Brasil a gente tem uma dificuldade que me envergonha muito, que é a questão dos correios, né? Ai, nem me Então, fale. isso me embaraça bastante. Então, por exemplo, normalmente você tem um prazo. Quando uma revista, um fabricante de fio te contrata, ele tem uma antecedência, né? 3 meses, 4, às vezes 2. Mas o problema é quando o fio chega no Brasil, ele chegar até a gente, né? Então, às vezes acontece de demorar 15 dias, um mês, e às vezes acontece de demorar, sei lá, 3 meses e eu ter uma semana para fazer uma blusa. Nossa. Então, isso acontece. E aí eu tricoto mesmo 20 e tantas horas. Eu viro noite, aí durmo assim por 1, 2 horas no sofá, porque se eu for para a cama não vou levantar.
Então, assim, meu marido sempre fala, vai pra cama. Eu falei, se eu for pra cama, eu não vou levantar. Tipo, você não tem esse caráter. Eu vou me entregar. Já aconteceu de eu falar com a Paula e ela dizer, tô há 3 dias virada. Exatamente. Nossa, não sei como você consegue. E é aquela coisa, Fran, da vida que a gente fala. Tipo assim, eu preciso daquele trabalho. É o Né? objetivo, né? Correio, tipo assim, eu tive uma situação, gente, assim, que foi uma coisa tão horrorosa. E a vergonha da gente ter que explicar que o filho chegou. Porque, gente, pensa bem, tem designers pelo mundo inteiro, né? Que fazem coisas lindas, maravilhosas. Então, assim, o meu medo é a pessoa falar assim, ai, não, mandar fio para aquela menina no Brasil é super complicado. Ai, não, vamos ver outra pessoa. Porque É, pode acontecer, claro que pode, né? pode. Isso é terrível. Então, assim, teve uma vez que eu fiz um trabalho para Queen Co, que era uma echarpe com 6 cores. Eles mandaram com maior antecedência, assim. O trabalho era para ficar pronto, acho que era em maio. Em maio. Eles mandaram o fio em dezembro. Nossa. O fio era uma caixa que tinha muito fio, porque eram muitas cores, né? Eu consegui ver que chegou no Brasil no dia, acho que, pelo site americano, sei lá, final de dezembro. Aquilo sumiu nos Correios, só reapareceu no dia 4 de abril. Eu Nossa. paguei a taxa e Uma aí fortuna. entraram uma fortuna. Aí a marca falou: não, a gente vê, depois te reembolsa e tal. E no dia de entregar para minha casa, no meio do dia mudou, tá o endereço errado e aquilo voltou para lá. Gente, foi um negócio tão horroroso. Assim, a minha sorte, eu tenho uma querida amiga, que Patrícia Vivaco, que me ajuda imensamente. Assim, eu tenho 2 fadonas do tricô, que é a Zara e a Paty, que elas me ajudam muito no tricô. E por acaso a Paty estava nos Estados Unidos na casa da sogra. Entendeu? Então eles mandaram o fio para ela trouxe. Então, assim, foi uma semana para Nossa. tecer Que sufoco. essa peça que tinha quase 2 metros. Entendeu? Então, Nossa. assim, é um troço, gente, assim, é terrível, né? Então, assim, é o custo Brasil. É, Né? e é uma coisa que a gente não tem controle, né? Não tem E controle. aí a gente tem que fazer o nosso melhor, mais até, né, para Exatamente. compensar isso. Já comprei fio, pedi para amigo mandar porque sumiu. Já aconteceu 1000 coisas. Mas eu ainda tá valendo a pena. Vamos tentar, né? Então, eu É. disse, você estava perguntando o tempo. O tempo, quem dita para mim é aquele trabalho que eu fui contratada para fazer. Se eu precisar tecer uma blusa em uma semana, eu vou tecer em uma semana. Desse jeito que a Fran falou. Né? Mas Como é que era? Era gelo no braço? gelo, porque eu tenho muita dor, né, no Ó, os pescoço, fios no da ombro. fazenda. Olha, Marquinhos e Maria, a gente estava falando de vocês ainda agora, queridos. E eu ponho assim a Queridos. almofada embaixo do cotovelo, saco de gelo aqui, saco de gelo no cotovelo e mandando Nossa. brasa. E mandando brasa. Porque virou trabalho, né? Tipo assim, Sim. virou E você trabalho. ainda se diverte. Faz tricô para se divertir? Totalmente. Não, gente, assim, o tesão que eu tenho. Mas assim, o tesão, Mari, querida, de, Beijo, Mari. assim, primeira coisa que eu faço, cada um tem, né, o seu processo, mas vamos supor, tem um edital, eu vou pensar e tal, eu testo ponto e tal, aí faço o desenho técnico. Antes de eu mandar aquilo, sem nem saber se vai ser aprovado ou não, eu já preparo todos os gráficos, assim, é uma coisa minha. Eu tenho um tesão nisso, assim, de calcular todos os tamanhos. E uma vez aprovado o trabalho, eu escrevo a receita inteira antes, para todos os tamanhos. Para todos? Para todos os Você tamanhos. escreve antes? Escrevo antes, Nossa! porque eu já sou a primeira a testar, a ver se tá tudo certo. Sim. Né? Então, planilhas de Excel É. para todos os tamanhos. Né? Foi uma coisa que eu tive que aprender, porque eu não tinha, assim, essa parte, eu sou zero.
Mas aquela coisa, assim, sentei com meu marido e falei, não, me ensina aí o básico para operacionar esse treco. Então, isso é Não, e todo fundamental. mundo achando que é só pegar um novelo, uma agulha e sair tricotando. Tricota a hora que dá, bem bonita. Agora, aqui a gente está mostrando a real, né? É a Tem real! matemática, tem prazo, tem tudo. E é isso que a gente estava falando no início, de pôr a mão na massa. Mas, gente, isso é maravilhoso, assim, é energético, sabe? Dá um tesão danado também. Eu costumo falar muito com a minha filha, com as minhas sobrinhas, assim, que eu acho que a gente na vida tem que ter vários tesões, sabe? Não pode ser Sim, só o afetivo. Então, esse é um grande que eu exatamente. tenho. O trabalho sempre foi uma coisa para mim, assim, fascinante. Adoro trabalhar, ponto. Adoro trabalhar com outras pessoas, adoro trabalhos. Tá me vindo a palavra em inglês, colaboração, né, com outras pessoas, adoro. Gente, entrou Muito uma legal. pessoa que eu amo de paixão, Patrícia Goodman, é uma designer de joias do Rio, minha amiga. Gente, por favor, entrem, Patrícia Goodman, assim, Bem-vinda, Patrícia! Paty, amo, nossa, são as joias mais maravilhosas, mais lindas, divina, Paty, minha querida amiga, maravilhosa. Então, isso que a gente estava falando de pôr a mão na massa, olha, o criativo tem isso, quer dizer, é conta, né? É planejamento, é tempo, é prazo. Linda. Te amo, Paty. Nossa, assim, é uma fonte de inspiração para mim, né? Porque eu entro às vezes no Instagram correndo, sabe aquela coisa para dar uma olhada, eu vejo as joias da minha amiga, assim, nossa, é tudo tão maravilhoso. Gente, entra para vocês verem. Ai, vou seguir certo. Minha amiga maravilhosa, nossa, eu conheci a Paty através do pai dela. O pai dela ia nessa loja que eu trabalhava comprar presentes para ela e para a mãe. Olha que graça. Linda. Enfim, e eu acho que isso é bacana demais, sabe? Isso é energético pra caramba. Eu acho que a gente tem uma coisa, claro, gente, eu tô generalizando, né? Mas humanidade, a gente tem muito isso. Trabalho é um saco, ai, trabalho. É, E em todos os trabalhos que eu tive, eu preciso ter essa, sabe? Essa é uma energização maravilhosa, entendeu? É um troço que a gente é. sente que é diferente da energização afetiva, ou é uma coisa maravilhosa. Nossa, eu sou assim também. Eu sou movida a paixão e brilho no olho. Se eu não tô com o Exatamente. brilho no olho, não tô com aquele tesão, a coisa não vai. E assim, não é aquela coisa de estar em casa descabelada, virada, né? Mas aí você tece aquele pedaço, aí ou veste, ou põe na boneca e vê que a curva ficou maravilhosa, tipo, pô, cara, sabe? Tipo assim, isso Eu sou o máximo. é bom pra caramba, né? Tipo assim, é maravilhoso, é maravilhoso. Entendeu? Então, voltando para esse lado do criativo, eu acho que isso é muito importante, é a gente abrir a cabeça para o que é ser criativo. Não é uma coisa Exatamente. abstrata, ai, né? O criativo não é a mão na massa, o errar pra caramba, É desfazer. suor. E isso é bárbaro, né? E isso é É, bárbaro. Isso é vida, gente. É uma coisa maravilhosa. exatamente. É se permitir, né? Aí o Exatamente. nosso tempo está acabando aqui, só vamos falar dos outros modelinhos. Temos essa maravilhosa aqui. Essa blusa Mio, querida. Gente, essa blusa Mio, assim, foi um primeiro trabalho que eu tive que várias amigas, a Fran, inclusive, É, a minha tiveram tá aqui, ó. a Ó. generosidade de me ajudar. Ah, Olha que linda! Vou eu explicar. amo. Outra parte do trabalho manual, assim, né, profissional, quando a gente trabalha com uma revista e tal. Olha, Fran, Não, gente, olha, ela tá na capa da revista japonesa. Você não tem noção do que é essa mulher. é muito bom, né? Ela já foi É, capa de várias das revistas mais importantes de tricô, ela já esteve na capa.
E ó, eu vou falar para vocês, elas não avisam pra gente, tá? Tipo assim, a gente sabe quando todo mundo sabe. Daí Então eu aquele brinco, susto. é aquele, sabe? Tipo assim, eu tenho uma amiga querida que, tipo assim, a gente se fala. A Paty, essa que eu falei de madrugada, ela me manda mensagem: você já viu a capa? Não sei o quê. Aí eu falo que eu vou sair pelada na Paulista sempre, de tanta É, felicidade, porque é maravilhoso. Mas voltando para Mil, é uma coisa divina que aconteceu, né? A Fran e várias amigas me ajudaram. É assim, uma etapa importantíssima, depois que a gente escreve a receita, depois que a gente teste a peça piloto, tem uma etapa que chama o teste knitting, que é exatamente o teste do tricô. Então, quando a gente tem amigas assim generosas, maravilhosas, que testem a peça, e também dentro de um prazo de tempo, né? Porque, é. assim, né? 6 meses, é tipo um mês, né, Fran? Foi um mês, não foi? Essa foi um pouquinho mais até. Foi, né? Um pouquinho mais. Eu acho que foi 1,5. Isso, uma coisa assim. Então, assim, pessoas queridas que tecem a blusa para conferir, né? Se a modelagem ficou legal, se a receita está bem escrita e tal. Isso foi ano passado. Tá fazendo Foi no exatamente um verão do ano. ano passado. Isso mesmo. E para comemorar, agora já está pronto. Em poucas, uma semana Agora ou vem duas, a notícia boa. a gente vai ter a versão em português da Mio, né? Porque ela sai na revista, nessa revista, no caso, ou em japonês ou em inglês, e agora a gente vai ter a versão em português também, para quem Não, quiser, e né? ontem eu estava vendo um comentário da Patti Smith. Eu não lembro o nome dela. A Paty, Patrícia. Patis. E ela falando assim, todo o trabalho que a gente faz da Paula, a gente aprende alguma coisa. E é exatamente isso. Cada trabalho que eu pego, eu não consigo acompanhar, gente. Hoje eu entrei no perfil dela para pegar essas fotos. Tinha um monte de modelo lá que eu não sabia que existiam, que eu não consigo acompanhar a criatividade dessa mulher. Mas as que eu consegui fazer, é isso mesmo. A gente sempre aprende alguma técnicazinha diferente, alguma coisa legal, assim. Eu gosto demais disso, Fran. Você, enfim, trabalha com costura, você sabe o detalhe, né? A prega, enfim, eu tento reproduzir algumas dessas coisas no tricô. Isso é outra coisa também que Sim. eu adoro. Mas sempre de uma maneira fácil, fácil de ler, fácil de entender, né? Não é aquela É. coisa elaborada que você vai ficar pirado, né? Por exemplo, eu fiz uma Agora eu vou meia. mostrar essa linda aqui, que o nosso tempo está acabando, Tá então a gente vai ter que... acabando. Ai, Olha a riqueza disso, gente. e olha, essa gola, esses Isso aqui pontos, não olha, pega ponto aqui o meia, ponto detalhe. tricô, 3 pontos juntos. Não, assim, não tem nada de, sabe, do outro planeta, mas isso tudo junto, esse ensemble, É fica muito assim, maravilhosa. né? E o Muito. detalhe na manga, que aqui não vai aparecer ali, ó. Ai, é Sim, muito lindo. que é uma parte da pala. E, enfim, é isso. Eu tenho também, quem quiser dar uma olhada no Ravelry, tem várias receitas de A graça. Ana ali da Ana Craft Box está dizendo que acha lindo, mas tem receio de fazer uma receita dessas. Não tenha! As receitas da Paula são super fáceis. Não, a gente olha assim, parece complexo, mas não é. O meu barato é esse, é a gente pegar coisas simples e dar essa cara, né? Assim, uma cara Isso. diferente. Mas Deem a uma chance, coisa. gente. Aí, nosso tempo tá acabando. Ai, a gente só tem mais um minuto. Então, vamos lá. Todo mundo indo lá no Ravelry, procura lá por Paula Pereira e vocês vão ver as maravilhas que essa mulher faz, gente. E se arrisquem, as receitas dela são fáceis, É vocês vão diversão. conseguir fazer. É pra gente se divertir, né, Fran? E eu vou deixar o nosso desafio dessa semana nos stories, porque não vai dar tempo aqui. 30 segundos, Paula, amei muito ver você Obrigada, aqui. Fran. Você é um Obrigada. daqueles presentes que o universo me deu. Eu digo Aprendo mesmo. todos os dias com você, não só tricô, mas como viver uma vida mais plena.
E como Você é é bom uma quando a gente pessoa se encontra muito pessoalmente, generosa. né? É bom demais, né, Fran? Não vejo a hora dessa Bom coisa demais. acabar pra gente se ver e nossos encontros. É. Bom demais. Gente, obrigada. Nossa, eu vi tanta gente também. Beijo. Ai, vou ter que acabar aqui. Obrigada. Beijo.